Tá chegando a hora, em 2 dias, a população, de máscara de preferência, né, vai às urnas para a escolha de prefeitos e vereadores. Como toda sexta-feira, aqui no Ao Ponto, a gente fala de eleições. E chegamos a essa reta final com disputas acirradas por uma das vagas no segundo turno no Rio e em São Paulo, né, Maltic? É isso mesmo, Carol. Disputas muito acirradas, principalmente por essa segunda vaga no segundo turno. E como os eleitores todos acompanham pelas pesquisas, né, a tendência do voto nas cidades, isso começa a fortalecer o chamado voto útil. São aqueles eleitores que têm um candidato, mas percebem que ele está fora da disputa e fazem uma escolha de última hora para interferir, né, na disputa do segundo turno. A gente está aqui com os nossos comentaristas, o Thiago Prado, editor de País, e o Paulo Celso Pereira, o editor executivo do jornal o Globo. Thiago Prado, aqui no Rio, qual é o candidato que hoje se habilita mais para receber os votos daqueles candidatos que estão ficando de fora da disputa pelo segundo turno? Tico, eu acho que a Marta Rocha, nessa reta final de campanha, ela está tentando aí, de alguma forma, receber o que Marcelo Freixo conseguiu ali em 2016 na reta final. A gente lembrar aí a eleição passada, haviam 3 candidatos de esquerda, Marcelo Freixo, o Molon e a Jandira Fegali. E na reta final ali, o voto desses dois, né, do Molon e da Jandira, minguaram, e o do Freixo conseguiu subir ainda mais. Ele teve ali um patamar ali na reta final maior do que ele vinha marcando nas pesquisas. O problema é o efeito colateral dessa estratégia aí da Marta Rocha né, a gente vinha falando aqui durante os podcasts, né, que ela não vinha caindo na cilada, né, da questão de dizer que era de esquerda ou de direita, né, brincamos aqui certa vez que ela se classificou como progressista, mas depois houve um determinado momento ali que ela deixou escapar que era uma delegada de esquerda, e nesse momento há uma série de celebridades aí, né, Caetano Veloso, por exemplo, sempre declarou voto a candidatos do PSOL, né, junto com Paula Lavigne, junto com uma série de outras pessoas, declarando aí voto para Marta Rocha e dizendo que esse é o voto útil. Por que eu digo que há aí uma cilada, talvez, para Marta Rocha? A gente tem visto as pesquisas, a Marta não tem mais tido aquele fôlego de subida como ela teve, né, ali, principalmente. Eu acho que vou falar uma data aqui que talvez seja o momento de mudança dessa campanha, 23 de outubro. Marta Rocha, do PDT, aparecia com 10, depois 13, manteve os 13 e hoje tem 11. E com a margem varia de 8 a 14. Nessa data, o Instituto Datafolha apresentou a Marta Rocha crescendo e vencendo Eduardo Paes num hipotético segundo turno. O que aconteceu de lá para cá? Uma campanha de desconstrução do Eduardo Paes muito forte na TV, que a gente veio acompanhando, né, ligando ela a Sérgio Cabral e etc. E, ao mesmo tempo, Bolsonaro e bolsonaristas entraram na campanha do Crivella e começaram também uma campanha negativa, forte, e aí muito menos na TV e muito mais assim, em redes, etc., frisando a importância de tirar candidatos de esquerda pelo Brasil. Então, por que eu falo que pode ser uma cilada? Se, por um lado, a Marta está tentando aí deixar correr que é importante ter um voto útil de esquerda, há um movimento claro de estratégia bolsonarista de dizer o seguinte: vamos tirar a esquerda do poder, vamos tirar a possibilidade da esquerda de estar no segundo turno das eleições. E com isso o Crivella vai mostrando uma resiliência ali que a Marta não conseguiu passar o Crivella numericamente até agora. Marcelo Crivella, do Republicanos, estava com 14%, depois tinha 13%, foi a 15% e hoje aparece com 14%. Pela margem varia de 11% a 17%. Então, a gente tem esse cenário no Rio ainda muito indefinido, né? A gente falta pouco aí para a eleição. Voto útil pode acontecer de ambos os lados, tanto por parte de Marta Rocha, recebendo aí votos de Benedita e Renata Souza, quanto por parte de Crivella, um eleitor ali incomodado da esquerda ir para o segundo turno, ou até mesmo Eduardo Paes receber esse voto
E aí eu acho que a gente pode abordar aqui um pouquinho mais para frente a possibilidade do Eduardo Paes também ter uma crescida e, por que não, ganhar a eleição no primeiro turno. Eu ia falar justamente isso, que eu acho que o Paes consolida um voto ali em vários segmentos, principalmente quem ganha acima de 5 salários mínimos, mas não foi só ali, né? Acima de 5, acima de 10. O que você acha, Paulo Celso? Tem chance dele levar ainda no primeiro turno? Tem uma coisa assim do carioca já meio de saco cheio, querendo acabar logo com isso? Eu acho que existe uma hipótese aí do Eduardo ganhar no primeiro turno. Não acho provável, acho que é improvável. Acho que o ex-prefeito Eduardo Paes tem ainda que gramar muito, né? A distância, o número de pontos que ele precisa conseguir para vencer no primeiro turno ainda é muito grande. Agora, a rejeição ao prefeito Crivella é enorme e uma coisa que se ouve muito no Rio, qualquer um que circula pela cidade, é uma rejeição de 60%, né? Muita gente querendo impedir o Crivella de ter qualquer risco de ganhar. Nesse sentido, eu acho que tanto pode haver uma corrida para Marta, quanto uma corrida, como o Thiago falou, para o Eduardo Paes. Agora, eu acho que é interessante também a gente observar, vendo essa eleição do Rio, e ao mesmo tempo a gente vem acompanhando noticiários sobre que a gente ouve desde a eleição de 2018, a famosa união do centro. E centro no Brasil virou qualquer coisa que não seja Bolsonaro e PT, passou a ser chamado de centro. Né? Aí vai de lavajatista a centro-esquerda, de social-democrata a ultraliberal, a libertário. Enfim, tudo virou centro no Brasil, desde que não seja bolsonarista e petista. É muito difícil, o Thiago, inclusive, escreveu uma análise muito boa essa semana, comparando a eleição americana e a eleição brasileira, pela falta de união de candidaturas de campos políticos próximos. Né? Você vê no Rio de Janeiro, em São Paulo, nem o PSOL e o PT, que tem união até no que diz respeito à prisão ou não do Lula, até nessa agenda, que é uma agenda polêmica, eles estão juntos, eles não conseguem se unir a 4 dias da eleição em torno das candidaturas que são francamente favoritas de seu campo. Né? Então, assim, o PT, o PSOL no Rio, não faz um gesto significativo em relação à Benedita, e o PT em São Paulo, o Tato não abre mão da candidatura em nome do Boulos. Que dirá, no caso do Rio, uma união da Renata e da Benedita em torno da Marta Rocha, que é do PDT, um partido de centro-esquerda. Então eu acho que pode haver esse voto útil, mas é interessante que ele é muito mais feito pelo eleitor, ele não é feito pelo comando dos partidos. Né? Eu acho que no Rio vai ocorrer um pouco desse voto útil por parte do eleitorado, como eu acho que em São Paulo vai ocorrer também por parte do eleitorado de esquerda migrando para o Boulos. E eu acho que com grande chance de colocar o Boulos no segundo turno. Guilherme Boulos, do PSOL, aparecia com 9%, depois 12%, 14%, manteve os 14% e agora tem 16%. Com a margem de erro tem entre 13% e 19%. E aí, já falando aqui um pouco sobre São Paulo, é interessante também analisar sobre a competitividade, né? Você tem o Boulos, quando você pega ali o Datafolha dessa semana, que é a pesquisa que foi censurada pela Justiça, mas acabou tendo uma decisão favorável, claro, à liberação da pesquisa. E agora, quando a gente observa os dados, o Boulos é o candidato que menos herda voto entre os demais. Né? Ele é um candidato que tem a migração baixa de voto. Ainda assim, ele, neste momento, é quem mais tem chance de ir para o segundo turno. Ele está ali em segundo lugar, atrás do Bruno Covas, que é aparentemente o sonho de consumo do Bruno Covas. Né? Melhor do que ele só se fosse o Russomano, que conseguiu chegar à eleição com uma rejeição idêntica à do Bolsonaro em São Paulo. Está chegando com uma rejeição de 49% nesse momento. É interessante porque ele começa a campanha com uma rejeição baixa, na casa dos 20%, e chega agora às vésperas da eleição com 49% de rejeição. O Bolsonaro hoje tem uma avaliação negativa em São Paulo de 50%. Agora, ainda assim, acho que não está dado que vai o Boulos e vai muito menos a Marta Rocha, no caso do Rio, porque o Crivella é muito interessante a eficiência da campanha dele em manter uma fortaleza nesse voto conservador, evangélico,
de direita. E ele fez isso de forma muito eficiente aí ao longo das 3 semanas, conseguindo manter uma fortaleza de 15%, que a Marta Rocha não conseguiu superar até o momento. Agora, no caso de São Paulo, o Márcio França, né, que ele ficou de 13 para 12, ou seja, ele não teve nenhuma alteração na pesquisa, dentro da margem. Márcio França, do PSB, tinha 8, manteve os 8, foi a 10, 13 e agora aparece com 12%. Tem entre 9 e 15 considerando a margem de erro. França está tecnicamente empatado dentro da margem de erro com Boulos e Russomano. E o Márcio França é do PSB. Até que ponto o Márcio França, mesmo sendo do PSB, mas daí contra o Boulos, pode herdar um pouco desse voto, digamos, polarizado anti-esquerda, Thiago, em São Paulo? Eu acho que ele pode, mas aí voltando ao que eu venho falando aqui desde os nossos primeiros programas, eu fico sempre focado ali em dar uma analisada nos estratos ali de renda e escolaridade, assim. O que a gente tinha como dúvida, né? Quando o Russomano caía, quem vai herdar esse voto popular do Russomano? E o que aconteceu? Quem herdou foi o Bruno Covas, na verdade. Então eu acho que assim, o grande problema do Márcio França é crescer nesse eleitor que abandonou o Russomano. E ele, por hora, pelo visto, conseguiu um pouquinho, porque ele estava um pouco abaixo, mas não o suficiente para passar o Boulos. Claro que assim, a gente está às vésperas da eleição, tem muita gente ainda ali na espontânea, né, que a gente gosta de sempre dar uma olhada, sem dizer claramente, mas ficou um cenário estável. E no Rio de Janeiro acabou acontecendo também, olhando essa coisa da renda e da escolaridade, a Marta Rocha, que eu vinha falando aqui que há uma dificuldade, porque o eleitor da Marta Rocha é um eleitor classe média alta. Nesse eleitor, o Eduardo Paes, ele é muito bem consolidado, e a campanha do Eduardo Paes conseguiu crescer num eleitor popular também. Então a Marta ficou ali com uma dificuldade de sair aí desse 10-12. Uma coisa que eu queria frisar, importante, dos 2 líderes nas pesquisas, tanto de Rio e São Paulo, Bruno Covas e Eduardo Paes, é que de forma muito inteligente os 2 ignoraram padrinhos políticos. Então, assim, o Bruno Covas não usou o Dória na campanha, entendendo que campanha municipal é uma coisa, campanha nacional é outra, importar rejeição é uma tolice, transferência de votos é outra tolice, e o Eduardo Paes a mesma coisa. O Eduardo Paes também fez uma propaganda política que ele coloca na TV muito clara. Há uma eficiência na propaganda do Eduardo Paes, para mim, em 2 aspectos, além da campanha negativa que a gente já frisou. Do ponto de vista de dizer que no Rio tem o candidato do Ciro, tem o candidato do Lula, tem o candidato do Bolsonaro. Eu não sou nada disso, eu sou o candidato do Rio. Então, de maneira muito inteligente, ele usou isso. E a outra coisa que ele fez muito inteligente é o seguinte, que coloca uma dúvida no eleitor com relação a nomes novos. E aí, Marta Rocha e Luiz Lima, é dizer que o Rio não quer um novo Crivella e um novo Witzel. Então, o Eduardo Paes foi, eu acho, muito eficiente nessa comunicação. E no caso do Bruno Covas, eu acho que há uma eficiência muito clara de entender, especialmente na capital, São Paulo, né? João Dória virou governador, mas com muitos votos em outras cidades de São Paulo, mas na capital ele teve muita dificuldade. Então o Bruno Covas, de maneira muito sábia, e acho que ele vai manter isso no segundo turno, não usou o seu padrinho na política. E acho que são 2 virtudes aí dos 2 líderes nas 2 capitais. Agora, apesar da gente estar falando aqui de uma eleição municipal, a pauta da política foi muito dominada essa semana por uma articulação nacional para 2022, né? A movimentação do centro, o encontro do Luciano Huck com o Sérgio Moro e todas as repercussões que vieram depois. Isso afeta de alguma forma essa disputa municipal ou isso é conversa realmente para daqui a 2 anos? Eu acho que, o Brasil é um país ansioso, né? A gente está debatendo a eleição municipal e, de repente, do nada, a gente começou a falar de 22 no meio de uma eleição municipal. Esses personagens, né, que a gente acompanhou aí durante a semana, Sérgio Moro, Luciano Huck, eles não foram personagens que entraram na campanha municipal, portanto, o Moro gravou um vídeo. Estou aqui o meu testemunho, não participo das eleições, não quero, não voto em Fortaleza, mas faço esse esclarecimento de fato.
né, para um candidato, mas assim, o Luciano Huck não. O Luciano Huck fez doações de campanha para candidatos a vereador apenas, mas muito pouco. O Ciro Gomes foi um personagem que entrou mais, né, em algumas campanhas, fez agenda com o Márcio França, apareceu com a Marta Rocha, mas enfim. E o Dória também ficou escondido, assim, né? Isso a gente colocando aqui esses 4 como os personagens desse suposto centro, né? Como disse o Paulo Celso muito bem, na política brasileira, quem não é Bolsonaro e Lula se rotula de centro. Então, acho que para a eleição de 20, nada disso faz nenhuma diferença, assim. O que é interessante é que, de fato, algumas peças começaram a se mexer aí no tabuleiro de conversas. Agora, todo mundo fica muito cético sempre, né? Porque, no fim das contas, né, talvez seja mais fácil até a gente chamar de uma terceira via a esse bolsonarismo e ao PT, do que chamar de centro. No fim das contas, uma construção de terceira via pressupõe a renúncia de vários projetos pessoais aqui, que fica difícil de imaginar esse tipo de renúncia, né? Então, pessoais e coletivos, né, Thiago? Pessoais e partidários, coletivos. Exatamente. Então, quando a gente brincou ali, o Paulo Celso lembrou um texto que eu escrevi brincando da coisa do Biden brasileiro e tal. Well, I'll have the honor of serving with the fantastic Vice President who you just heard from, Kamala Harris. Fica muito difícil imaginar um Biden brasileiro num país multipartidário. No bipartidarismo americano, há um determinado momento que as candidaturas mais radicais, né, ditas radicais aqui, não vou entrar no mérito, mas do Bernie Sanders e da Elizabeth Warren, teve um determinado momento que tem que tomar uma decisão. O Partido Democrata tem que ter um candidato apenas. No caso do Brasil, não, podem ter vários. E o Brasil escolheu terminar com a coligação na proporcional. Isso é um dado que eu acho muito relevante, que incentiva, e a gente está vendo isso nas eleições municipais, as candidaturas majoritárias dos partidos. Então, além dos projetos pessoais, há uma regra clara na política brasileira que praticamente obriga o partido a colocar um número na urna para incentivar, para não perder de vez as suas bancadas. Então, fica muito difícil imaginar uma unidade no enfrentamento ali de 2022. Mas, claro, de novo, muito cedo tudo, mas fica difícil imaginar isso sim. Agora, eu ouvi outro dia de um parlamentar uma frase interessante, ele já derrotado em eleições majoritárias, chegou para mim e falou o seguinte: o problema é que às vezes bate um surto de candidatice, que é quando a família chega e diz, não, vai lá que vai dar certo, você é a cara do momento, essa eleição é sua. E eu acho que essa eleição mostra alguns casos desses. A Joyce Hasselman, um fracasso retumbante em São Paulo, a gente já falou sobre isso. O Arthur Duval, a pessoa olha pelo espelho sobre o que ela viveu e de repente fala, putz, não, esse é o meu momento, vai dar tudo certo, vou arrebentar na eleição. A Renata Souza, no Rio, o PSOL olhou e falou, não, vai dar. Em São Paulo, né, Thiago, a gente até teve conversas conjuntas em que o PT em São Paulo estava muito convicto. Não, o PT nunca tem menos de 2 dígitos, então a gente vai no segundo turno. Gilmar Tato do PT tinha 2, 1, 4, 6 e agora 4%. E todo mundo acredita, tem um pouco de fé, né? Brasileiro é um povo de fé, as pessoas acreditam que vai dar certo. Isso aqui dá certo para pouca gente. E a gente viu em 2018 um pouco esse cenário, essa dificuldade que é você colocar no segundo turno com clareza quem vai ser o candidato que vai conseguir ser essa terceira via. Em 2018, o resultado da Marina, de ter o que ela teve de voto ali, 1%, o Alckmin, que teve menos de 3%, se eu não me engano, eles não têm esse tamanho, eles são maiores do que isso. Só que a população tentou ali no fim migrar para um candidato que fosse uma terceira via. Só que na prática, a eleição já tinha se polarizado entre o campo bolsonarista e o campo petista. É muito difícil saber nesse momento como vai se costurar. Agora, para não dizer que essa eleição não tem nenhum recado sobre 22, eu acho que tem, ou que pode ter um. Você teve a eleição do Calil em Belo Horizonte, você teve a eleição do Dória em São Paulo. Estava claro naquela eleição que havia uma insatisfação com a política tradicional e que candidatos que se apresentassem como um movimento novidadeiro
tinham chance. Eu acho que o que pode sair dessa eleição é um recado sobre sentimento popular, não exatamente sobre força individual de lideranças ou de partidos, mas, por exemplo, a gente vendo nesse momento Bruno Covas, o atual prefeito de São Paulo, de uma família tradicional na política, do partido que governa o estado de São Paulo há 26 anos. Ele liderando com ampla margem as pesquisas. No Rio, Eduardo Paes, 2 vezes prefeito, de um partido tradicional, Democratas, que preside do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, liderando com ampla margem de vantagem. Eu acho que o que talvez venha dessa eleição de recado para 22 é que talvez 22 não seja mais uma eleição sobre a novidade, e sim sobre a experiência, quem tem como organizar. Eu acho que a sociedade está muito cansada dessa guerra permanente. Eu acho que a sociedade tem demonstrado nessa eleição, pelas escolhas que a gente está vendo até agora, a sociedade parece estar demonstrando que quer alguém que possa organizar e que o Estado, o governo, não seja um fardo que fique atrapalhando a vida, não no sentido lá dos liberais que acham que o governo não tem papel, mas sim no sentido de que o governo tem que me ajudar a sair dessas várias crises que a gente vem enfrentando há pelo menos 7 anos. Eu acho que talvez esse seja um recado dessa eleição para 22. Agora, teve um fato aí da semana também que a gente ainda não falou, que foi o Bolsonaro fazendo esse horário político próprio. Com os candidatos meio nada a ver, né, gente? Acho que cabe aquele conceito que o Thiago usa, candidatos aleatórios, aleatoriedade do Bolsonaro, assim. Os candidatos que não têm a menor chance. Não dá nem para entender muito bem, né? Entrar na reta final achando que vai salvar esses caras ou vai dar o abraço do afogado, sei lá. Você sabe, Carol, eu tava aqui pensando essa semana e tentando chegar a alguma conclusão por que o Bolsonaro fez esses movimentos nessa eleição municipal. Veja bem, no início, o Bolsonaro falou claramente: eu não vou participar da eleição municipal. Foi claro nesse sentido. Aí a gente teve um momento em que o Bolsonaro passou a começar a apoiar Russomano e Crivella. Bom, aí teria alguma lógica. Você tem o PRB, o Republicanos agora, como partido da Igreja Universal, que dá uma sustentação ao governo Bolsonaro. Desde a época da campanha, o bispo Edir Macedo apoiou o Bolsonaro, então você poderia achar alguma lógica. Só que depois disso, o Bolsonaro realmente decidiu apoiar algumas campanhas claramente que seriam derrotadas. O caso do Bruno Engler em Belo Horizonte, para mim, é inacreditável, assim, para que ele foi entrar nessa campanha. Bruno Engler, de Minas Gerais, candidato a prefeito por BH. Vamos nessa? Vamos. Bom, tá com esperança? Tô com esperança, acho que dá para chegar. E agora um início de um horário eleitoral que vai lá. Talvez esses vereadores, né, tendo em vista que ele começou a apoiar outros candidatos a prefeito que ele perderia, talvez seja um jeito de chegar no domingo. Esses vereadores aí, a gente não tem como saber, né, a gente não tem acesso a pesquisas de vereadores, isso sempre é muito difícil, pesquisa na proporcional, mas talvez a gente tenha no domingo um Bolsonaro que é derrotado em eleições majoritárias, essas sim importantes, mas que esteja cantando vitória de eleição de vereadores pelo Brasil, e Carlos Bolsonaro, seu filho, no Rio de Janeiro. Ele até brincou, né, dizendo que não, se perdesse o prefeito, eu acho que ele estava se referindo aos candidatos em São Paulo, não, se perder o prefeito, tudo bem, mas se minhas candidatas aqui não conseguirem se eleger, eu vou ficar mal. E é isso mesmo, né? Enfim, mas é parte do jogo também, né? É parte da persona que o Bolsonaro cria e tenta dia a dia. Eu acho que é o que você falou, assim, essa figura do Bolsonaro aleatório é muito verdadeira, mas ao mesmo tempo ele retroalimenta ela o tempo todo, sempre que pode. Né? Parece até nome de perfil fake, sei lá, né? Bolsonaro aleatório. Mas eu acho que a gente não pode cair na cilada de pós-domingo ver um Bolsonaro derrotado em eleições municipais e falar: olha aí, o Bolsonaro enfraquecido para 22. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e enfim. Então, Thiago, faz aquele serviço
informação sobre candidaturas, informação sobre os problemas relacionados à violência, que está seríssima aqui no Rio de Janeiro. O que a gente tem para o eleitor nessa reta final? Bom, a gente vai trabalhar pouquinho, né? Nós quatro, nas próximas 72 horas aí, né? Bom, a gente está preparando uma edição de domingo aí super especial, tanto para o nosso site quanto para a nossa edição impressa, né? Com matérias especiais, perfis dos principais candidatos aí de Rio e São Paulo, leituras políticas aí sobre esse processo aí, porque eu acho que a gente vai ter uma eleição que, por mais que tenha sido uma eleição bem morna, que não tenha talvez despertado tanto o interesse da população, acho que domingo vai ser um dia histórico que talvez a gente nunca mais esqueça, assim, né? Devido à pandemia da Covid-19, as orientações para votar do próximo domingo mudaram. Agora, além do documento com foto, o uso de máscara também é obrigatório. Talvez nunca mais a gente tenha uma votação, se Deus quiser, em 2022 a gente vai estar com vacina, mas talvez a gente nunca mais tenha, né, pessoas votando com máscara, candidatos, então acho que é um dia muito histórico. E as nossas equipes vão estar nas ruas acompanhando tudo isso desde cedo, informando ali no nosso site, falando sobre os principais candidatos, né? E a gente vai ter no nosso site uma série de produtos muito interessantes para quem quiser ficar acompanhando durante o dia inteiro a eleição, né? Então, ali na parte da tarde, a gente está programando, né, um tempo real analítico com os nossos colunistas e editores, né, comentando ali durante a tarde, ali no início da apuração e depois do resultado, os principais movimentos aí da política, declarações de candidatos e depois do resultado, alianças que podem ser formadas. A gente tem um desenvolvimento aí de produção de mapas interativos para os nossos leitores que acessarem o site ali a partir da apuração. Você vai poder acompanhar no site do Globo a apuração de todas as cidades do Brasil e depois a produção de dados, né, para a gente avaliar exatamente que partidos cresceram mais, a esquerda cresceu mais. Então, assim, vai dar para brincar muito. O leitor do Globo, de maneira muito interativa, vai poder fazer a sua própria apuração de dados ali, porque a gente vai entregar tudo isso. Nós mesmos vamos ali no fim do dia gravar o nosso podcast ali, mortos de cansaço, avaliando ali os resultados, e vamos entregar isso aí na segunda-feira de manhã para o leitor ali, análise, né? Então eu acho que é isso, Maltica, a gente espera aí entregar no domingo de eleição muita análise, muitos mapas assim para o eleitor entender visualmente ali o que está acontecendo pelo Brasil, e muita garra aí das nossas equipes aí pelas ruas, com toda a proteção, mas bravamente aí trazendo aí as principais notícias aí da eleição. Repito, um dia histórico. Eleição é sempre dia histórico, mas eleição com pandemia é mais histórico ainda. Acho que ninguém nunca mais vai esquecer, as pessoas nunca mais vão esquecer esse dia 15 de novembro aí. Então é isso, gente. A gente volta a se falar aí no fim de semana para analisar as últimas pesquisas, o resultado das eleições. Vamos ter muito trabalho aí pela frente, né, Maltic? Com certeza, Carol. Agora é reta final, vale o trabalho, vale levar informação, vale levar serviço. No site do Globo, você também, o eleitor de São Paulo e Rio, pode ter informações sobre o local de votação. Então, de fato, é a hora do jornalismo mostrar informação e o povo tomar a sua melhor decisão. E só para registrar, a gente vai ter edição especial do podcast no domingo cedo, analisando as pesquisas que vão sair no sábado, e depois na segunda-feira de manhã, cedinho, analisando o resultado das eleições. Temos muito trabalho ainda pela frente, por hoje é só. Esse foi o Ponto de Hoje, podcast diário da redação do Globo. E para saber mais, você assina o Globo, acesse assinoglobo.com.br. A edição é do João Guilherme Lacerda. Até mais. Tchau, gente. Obrigada pela participação. PC, Thiago, Maltic. Tchau, Carol. Tchau, gente. Tchau, pessoal.